A pergunta que todo fã do futebol talvez faça para si mesmo até hoje. O que aconteceu com esses jogadores? Talentos que estavam destinados e causavam um tumulto em relação aos seus brilhantes futuros. Revelados ainda cedo no mundo do futebol por demonstrarem imensa capacidade de se tornarem estrelas. Que até jogaram ou jogam por grandes clubes na Europa e suas seleções, mas que com o passar do ano desapareceram. No vídeo de hoje, vamos falar brevemente do passado, presente e qual será o futuro desses três jogadores que sumiram do mapa. Jesse Lingard, Dele Alli e Jadon Sancho. Então fica com a gente até o final do vídeo, curta e se inscreva no canal se não quiser perder notícias, transferências e curiosidades do futebol, e seja bem-vindo ao seu canal de futebol, FuteFever. Os três jogadores, ambos ingleses, eram cotados como futuros grandes nomes do futebol mundial. Habilidosos, inteligentes e versáteis, causavam tumulto em relação ao seu futuro. Porém, com o passar dos anos, fomos perdendo eles de vista, e com a chegada de outros grandes jogadores, cada vez mais vemos o nome deles ser menos comentado. Mas, como tudo começou? Aonde eles andam jogando hoje? Quantos anos eles têm? E será que vão voltar a atingir os seus mais altos níveis de futebol? Ao começar com Jesse Lingard. Jesse Lingard, um talentoso meio-campista inglês, enfrentou uma queda significativa em seu rendimento nos últimos anos. Formado nas categorias de base do Manchester United, Lingard sempre se destacou nas divisões de base, até estrear pelo time principal no dia 2 de agosto de 2014, na Premier League, em jogo contra o Swansea City. Entre 2014 e 2018, Lingard se mostrou um jogador sempre muito regular, com boas performances, sendo convocado assim a primeira vez para a seleção da Inglaterra, em 2016, durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 contra a Malta. Em 2018, Lingard disputou a sua primeira Copa do Mundo, realizada na Rússia, com uma boa contribuição para a seleção inglesa, 1 gol e 2 assistências em 6 jogos. Naquela ocasião, a forte seleção inglesa caiu nas semifinais, para a França, que se tornaria campeã daquela edição. Após isso, se estabelecendo como um jogador regular no Manchester United, Lingard começou a perder espaço em 2019. Sob o comando do técnico Gunnar Solskjaer, sua influência e números diminuíram drasticamente, levando o jogador a questionamentos sobre o seu futuro dentro do clube. Sendo assim, em 2021, Lingard conseguiu reviver a sua carreira com um empréstimo ao West Ham. Ele marcou 9 gols em apenas 16 jogos, mostrando que ainda tinha muito a oferecer ao Manchester United. Porém, ao retornar ao clube, não conseguiu manter o mesmo nível. Lingard acabou deixando então o Manchester United em 2022, com 232 jogos pelo profissional, 35 gols e 20 assistências. Com o fim do seu contrato em Manchester, Lingard assinou com o Nottingham Forest, mas não conseguiu se firmar na equipe, sendo então dispensado ao final da temporada 2022-2023, com 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Atualmente, depois de algum tempo parado, Lingard aceitou um novo desafio e assinou com o FC Seul, da Coreia do Sul. Porém, uma lesão no joelho o afastou por alguns jogos, e até o momento, ele tem 2 gols em 15 partidas na Liga Coreana. Aos 31 anos, Lingard busca recuperar o seu bom futebol e resgatar sua carreira. Após anos de altos e baixos, espera-se que ele possa encontrar a estabilidade e o protagonismo que já demonstrou em outros momentos. Dele Alli. Com mais uma história muito conturbada, Dele Alli é mais um exemplo de superação, só pelo fato de ter se tornado jogador profissional de futebol. Porém, apesar das adversidades, o futebol se tornou a salvação de Dele Alli.
Ele começou nas categorias de base do Milton Keynes em 2007 e fez a sua estreia profissional pelo clube em 2012, com apenas 16 anos. Em 2015, Dele Alli chamou a atenção do Tottenham e foi contratado por 5 milhões de libras. Sua ascensão foi meteórica. Em novembro do mesmo ano, já estava na seleção principal da Inglaterra. Também participou junto com Lingard da Copa do Mundo de 2018, participando de 5 partidas com 1 gol marcado. Ele conseguiu se firmar como um dos principais jogadores do Tottenham, atuando por eles em 269 partidas, marcando 67 gols e dando 61 assistências. Porém, em janeiro de 2022, Dele Alli decidiu tomar novos ares e se transferiu para o Everton por 40 milhões de libras. Lá, não conseguiu um bom rendimento e foi emprestado ao Besiktas da Turquia em agosto de 2022. Pelo Everton, números terríveis: 13 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Chegando ao Besiktas com a expectativa de recuperar o seu bom futebol, mais uma vez uma passagem apagada, com 15 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Atualmente, Ali se encontra sem clube e com 28 anos já chegou até em pensar parar com o futebol por não atender às altas expectativas colocadas sobre ele. Chegou até certo tempo precisar tomar remédios para dormir e fazer tratamentos em clínicas de reabilitação. E por fim, Jadon Sancho. Sancho é um caso de dúvidas até hoje. Jogador idolatrado pela torcida do Borussia Dortmund, mas que não rende o esperado no Manchester United. Sancho nasceu em 25 de março de 2000, em Londres, na Inglaterra. Começou sua carreira nas categorias de base do Watford, em 2007, com 7 anos de idade. Em 2015, foi notado pelo Manchester City, aos 14 anos, sendo assim levado para a equipe principal em 31 de maio de 2017. Foi em 2017 também, aos seus 17 anos, que Sancho deixou o Manchester City e se transferiu para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Ele fez a sua estreia profissional pelo Dortmund em outubro de 2017 e rapidamente se estabeleceu como uma das principais promessas do futebol mundial. Sancho se destacou pelo Borussia Dortmund, marcando 50 gols em 137 jogos pelo clube entre 2017 e 2021. Suas atuações impressionantes chamaram a atenção dos grandes clubes europeus. E em 2021, Sancho se transferiu para o Manchester United, por uma taxa de transferências de 73 milhões de libras, um recorde para um jogador inglês na época. Porém, a sua passagem pelo United não foi tão bem sucedida, com o jogador enfrentando problemas de adaptação e forma física. Em janeiro de 2024, Sancho até retornou ao Borussia Dortmund por empréstimo, sendo peça importante para levar o time para uma final de Champions League depois de 11 anos, que foi vencida pelo Real Madrid. Voltando então para o Manchester United e quase sem oportunidades, atualmente Sancho fechou com o Chelsea, aonde espera ter mais oportunidades para mostrar o seu verdadeiro valor e o porquê de colocarem tanta esperança no ponta inglês. São jogadores com histórias totalmente diferentes, algumas mais conturbadas, porém todas que os levam quase ao mesmo rumo. Ambos representaram sua seleção e jogaram em grandes times da Europa. O que falta? Motivação? Oportunidade? Tempo? Um bom técnico? Talvez tenhamos a resposta e vejamos um dia o bom futebol que sempre foi depositado nesses jogadores. Ou talvez nunca vamos conhecer o verdadeiro potencial de cada um desses atletas. Eu me despeço por aqui. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Assim vamos continuar postando vídeos diários com informações, notícias e curiosidades sobre esse esporte que move multidões. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.